Bom, vamos lá de novo? Então, a gente vai pensar agora sobre a questão de como que eu vou organizar o meu parágrafo em ideia central e ideia secundária. Quando a gente fala em ideia central, a gente está falando sobre a sua tese, sobre a ideia que você vai defender sobre o assunto. O assunto é inteligência emocional. Vamos olhar como é que o texto que nós lemos faz isso? Então, ele vai lá no primeiro parágrafo, ele está organizado em ideia central e ideia secundária. A ideia central é essa aqui, ó. O filósofo francês René Descartes estabeleceu uma fronteira clara entre emoção e razão, razão e emoção, julgando que a primeira deveria se libertar da influência da segunda para encontrar o caminho da verdade. Por que ele pensa isso? De agora em diante, a partir do mais, tudo isso aqui é uma ideia secundária, ou seja, uma ideia para que a gente tenha mais esclarecido o que ele considera libertar a influência de uma da outra, para encontrar esse caminho da verdade. Então, a ideia básica é falar que tem que separar a razão da emoção. A ideia secundária é explicar por que eu tenho que fazer isso. Os próximos parágrafos, eles também são organizados desta maneira. No segundo parágrafo, ele diz assim, ó, as emoções não são apenas mudanças bioquímicas das quais seríamos escravos. Elas são mensagens que o corpo e o cérebro nos enviam para que devemos interpretar. Essa é a ideia básica, é a ideia central. Por que a emoção não é somente uma mudança bioquímica? Por que você não pode ser um escravo? Por que você não é um escravo? Ou seja, você não tem discernimento sobre o que você vai fazer. Então, ele vai comentar aqui. Só que ele comentou brevemente. Então, ele vai usar mais o parágrafo para explicar a ideia que ele começou a desenvolver no segundo parágrafo. No último parágrafo, ele coloca que as pessoas mais inteligentes têm mais sucesso profissional. Por quê? Porque elas possuem relações mais estáveis e experimentam mais prazer em seus contatos pessoais. Então, na verdade, essa conclusão é decorrente de tudo aquilo que ele citou anteriormente. Então, toda vez que você vai expor uma ideia, você diz aquilo que você pensa. E depois você tem que argumentar, você tem que construir uma base que retoma a ideia inicialmente dita, entendeu? E agora você vai fazer a nossa produção de texto, que é escrever um parágrafo defendendo a sua opinião sobre a importância da razão e da emoção na vida humana. Então, você tem que me dizer a questão de como a razão e a emoção atuam na vida humana a partir de tudo que a gente comentou, principalmente na semana passada. Dito isso, você vai dizer a ideia principal, que é a sua ideia, o seu pensamento, e depois as ideias secundárias, que são decorrentes desse seu pensamento. Então, você pensa assim, eu penso isto. Agora, como que eu vou sustentar essa ideia? Por que alguém vai pensar como eu? Né? Como é que eu vou fornecer mais informações para deixar claro o que eu penso e, a partir daí, convencer de que eu estou certo? Bom, espero que tenha ficado mais claro. Aguardo o teu texto. Um parágrafo com mais ou menos 5 linhas é o suficiente por enquanto. Beijo grande.